Boa noite, Paz do Senhor Jesus. Boa noite, Igreja Batista Shekinah. Boa noite, Igreja Batista Shekinah. Glória a Deus. Se alguém puder restabelecer as luzes aí, eu agradeço. Glória a Deus. Como é bom estar na casa do Senhor, amém? Tem alguém feliz de estar aqui ou não? Tem alguém que teve que batalhar muito para estar aqui hoje? Glória a Deus. Mas que bom que nós estamos aqui, amém? Estamos na casa de Deus com os nossos irmãos, amém? Glória a Deus. Queria dizer para vocês que todas as ministrações aqui que são ministradas aqui na Igreja Batista Shekinah, todas elas estão disponíveis nas nossas redes sociais. Se você que está aqui na igreja por acaso ainda não nos segue, amém? Siga-nos nas nossas redes sociais, compartilhe os conteúdos da sua, da minha, da nossa, da de Jesus, Igreja Batista Shekinah. Nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, nós estamos na Twitch, nós estamos no Spotify e nós estamos no YouTube. Olha que chique. Para todas essas plataformas é muito fácil de encontrar, basta você procurar por IBS Barreiras. IBS Barreiras, ok? Você pode nos seguir lá no Instagram, Facebook, YouTube, Twitch e o Spotify. Todas as ministrações da Igreja Batista Shekinah estão disponíveis lá. Deixa Deus te usar, compartilhe com seus amigos, amém? Que a palavra do Senhor chegue para muitas e muitas pessoas, porque Jesus está voltando, amém? Glória a Deus. Antes de começar a nossa palavra de hoje, amados, eu queria fazer uma pequena enquete aqui com a igreja. A palavra que eu vou ministrar hoje, eu já ministrei ela aqui na igreja há 2 anos atrás. Mas como diz o apóstolo Paulo no livro de Filipenses, né? Eu não vos canso de falar a vocês as mesmas coisas. Se ele pode, então eu também posso. Então estou com crédito. O apóstolo Paulo pode repetir. Eu creio que em nome de Jesus, Deus vai falar com você hoje poderosamente. Tem pessoas aqui que não estavam há 2 anos atrás. A grande maioria. Então eu creio que Deus vai falar com você. Se você estava aqui 2 anos atrás, quando ministramos essa palavra, Deus tem algo novo para revelar para você nessa noite. Quem crê diz amém. Quem crê diz amém. Tem alguém vivo aí, gente? Glória a Deus, amém. Queria fazer uma pequena enquete aqui com a igreja, com essa multidão de gente. Quem aqui acha que tem chamado para pregar o Evangelho de Jesus? Levanta a mão. Quem tem chamado? Quem acha que tem chamado? Eu tenho chamado para pregar o Evangelho de Jesus. Levanta a mão. Só o Wagner. Meu Deus do céu. Agora quem acha que não tem chamado para pregar o Evangelho? Pouca gente também. Agora quem não sabe se tem ou se não tem, levanta a mão. Quem sabe? Não, eu não sei se tenho, eu não sei se não tenho, levanta a mão. Amém, glória a Deus. Nós vamos falar hoje sobre, o título da mensagem é A Verdadeira Pregação. Diga para o irmão do seu lado: a verdadeira pregação. Amém? Qual será a verdadeira pregação? Eu peço que a amada igreja abram suas Bíblias no livro, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 2, glória a Deus. Aleluia. Quem achou, amém? Quem não achou ainda, misericórdia. Primeira Coríntios 2. Diga para o irmão do seu lado para ele não dormir aí, ó. A verdadeira pregação. A verdadeira pregação do Evangelho de Jesus. Antes da gente ler, eu queria dizer para vocês o que significa pregar, né? Quando nós falamos em pregação, a gente não está falando de pegar um martelo e pregar um prego na parede, não.
Pregação significa dar publicidade. Na verdade, antigamente era dessa forma que davam-se publicidade, né? Pregavam cartazes nas paredes. Talvez, não tenho certeza, talvez seja por isso que veio esse termo pregar, né? Ou seja, trazer a publicidade, trazer o conhecimento das pessoas. E evangelho, o que significa evangelho? Evangelho significa boas notícias. E quais são as boas notícias de Jesus? Quais são as boas notícias que Jesus tem para mim e para você? Que você tem direito à vida eterna através do sacrifício do Filho unigênito de Jesus Cristo. Eu e você temos direito à vida eterna. Vamos falar então sobre a verdadeira pregação. Vamos ler 1 Coríntios 2, versículo 1, diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Jesus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração. Diga assim, demonstração, repita comigo, em demonstração de espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Vamos ficar de pé mais uma vez, vamos orar em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, essa é a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo venha ter liberdade na igreja nessa noite. Deus, em nome de Jesus, Pai, que os nossos corações venham receber a Tua palavra, Deus, e que ela venha, Senhor, frutificar. Deus, que haja mudança nas nossas vidas, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, venha mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir. Espírito Santo, Tu tens liberdade nessa noite, e pela autoridade do nome de Jesus, nós damos uma ordem no mundo espiritual, que toda distração saia em nome de Jesus, toda palavra contrária saia em nome de Jesus, toda cilada, Pai, de Satanás que venha de alguma forma atrapalhar a ministração dessa Tua palavra e o entendimento da Tua igreja, nós expulsamos agora pela autoridade do nome de Jesus, e a igreja diz amém, glória a Deus. O apóstolo Paulo diz aqui, amados, que nessa primeira carta aos Coríntios, que quando ele teve com a igreja, ele não foi com palavras de sabedoria, palavras rebuscadas, ele foi com, e eu repito aqui no versículo 4, em demonstração de espírito de poder. Diga assim, demonstração de espírito de poder. E o assunto de hoje é a verdadeira pregação. E o que é a verdadeira pregação? Quando eu fiz aqui a enquete, né, a grande maioria das pessoas disseram que elas não têm chamado para pregar o Evangelho. E eu quero dizer para você que por acaso acha que não tem, aquele que não sabe se tem ou se não, eu quero dar uma notícia para você. Eu não sei se essa notícia é boa, se você vai receber como boa ou ruim. Eu recebi com muita alegria. Você não só é chamado para pregar o Evangelho, como você é ordenado a pregar o Evangelho. Você é ordenado a pregar o Evangelho. Só que muitas vezes a gente fica pensando pregar o Evangelho, a gente vem à mente o quê? Um pregador em cima do púlpito, estou aqui pregando, né? Muitas vezes a gente pensa isso. Mas na verdade essa não é a verdadeira pregação. Essa não é a verdadeira pregação. Para aqueles que tinham dúvida, eu quero que você abra mais uma vez a sua Bíblia, agora no Evangelho de Marcos, no versículo 16, no capítulo 16, Evangelho de Marcos. Glória a Deus. Glória a Deus. Marcos 16, versículo 14. Deus quer falar com a igreja essa noite, amém?
Hoje você vai sair daqui com a certeza. Pode ser que você esteja aqui pela primeira vez, tem uma visitante aqui, com a certeza de que você também foi ordenado a pregar o Evangelho. E isso é muito bom. Diz assim Jesus, versículo 14: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. Aqui Jesus já ressuscitado, amém? E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Jesus estava falando essas palavras para quem? E eu quero, amados, que vocês aprendam a se enxergar nas Escrituras. Nós precisamos aprender a nos enxergar nas Escrituras. Muitas vezes, quando nós não conseguimos nos enxergar nas Escrituras, nós lemos e não entendemos e não compreendemos o que Deus está falando e para quem Deus está falando. E eu digo para vocês, Jesus está falando com você. Jesus está falando contigo. Ele disse: pregai o Evangelho a toda criatura. Mas aí você me diz, você pode se perguntar: mas eu não entendo muito da palavra de Deus, eu não tenho um português rebuscado, eu não tenho homilética, eu não sou alguém que consigo falar para muitas pessoas. Como que Jesus chama logo eu para pregar o Evangelho? A verdade, amados, que a primeira característica a verdadeira pregação do Evangelho é que a verdadeira pregação do Evangelho não se dá apenas com palavras. Diga para o irmão do seu lado: a verdadeira pregação do Evangelho não se dá apenas por palavras. Não se dá apenas por palavras. E muitas vezes nós conhecemos pessoas que pregam muito bem. E eu vou dizer uma coisa para vocês: o que mais me afastou do Evangelho, antes de eu conhecer Jesus, o que mais me afastou da igreja, amados, foram os próprios crentes. As pessoas que mais me afastaram da igreja foram os crentes. Aquelas pessoas que falavam de um Jesus que perdoava, mas eles não perdoavam. Falavam de um Jesus que era manso, e eles não eram mansos. Falavam de um Jesus que pregava um amor, mas eram pessoas que eu conhecia e não conseguia enxergar nada de Jesus naquelas pessoas. Ou seja, eram pessoas que pregavam apenas com a boca. Por incrível que pareça, as pessoas que mais me afastaram da igreja foram, e eu quero colocar umas aspas, os crentes. Porque a pregação deles não era verdadeira, era uma pregação simplesmente com palavras. Eu quero dizer para vocês, a verdadeira pregação do Evangelho às vezes se dá muito pouco com palavras, sabia? Muito pouco com palavras. Aí você pode se perguntar: então por que eu venho para a igreja? Por que nós nos reunimos como igreja? Amém? Porque às vezes a gente se pergunta, se a pregação não é só com palavras, de que forma é essa pregação? A verdadeira pregação do Evangelho, amados, tem que haver o quê? Transformação. Diga para o seu irmão do seu lado: transformação de vida. Evangelho de Jesus se chama transformação de vida. E quando Jesus disse: pregai a toda criatura em todos os confins da terra, Jesus não estava dizendo para eu e você simplesmente falar de Jesus, mas Jesus estava dizendo: vivam o Evangelho. Vivam o Evangelho. E muitas vezes nós ficamos pensando que a pregação só se dá com palavras, só se dá com a boca. Eu digo para você, a pregação do Evangelho não se dá só com a boca. A pregação do Evangelho se dá com o corpo todo. Balança seu corpo aí. Todo o seu corpo prega. Tudo em você prega. O seu cabelo prega, a sua roupa prega, o seu óculos prega,
A forma como você caminha prega. A forma como você se relaciona com as pessoas prega. A forma como você responde uma afronta prega. A forma como você trata os seus colegas de trabalho prega. A forma como você, esposa, trata o seu marido prega. A forma, marido, como você trata a sua esposa prega. Ou seja, você é a pregação do Evangelho viva na terra. Diga assim: eu sou a pregação do Evangelho. Tem alguma pregação aí, gente? E muitas vezes ficamos preocupados no que falar. Preocupados no que falar. A segunda característica da pregação do Evangelho é: a verdadeira pregação do Evangelho não acontece dentro da igreja, mas principalmente fora da igreja. Diga assim: a verdadeira pregação do Evangelho não acontece dentro da igreja, acontece aonde? Lá fora. Fala sério, né? É muito fácil ser crente aqui dentro da igreja, não é? É ou não é? É fácil ser crente aqui dentro? Você chega, você dá aquele sorriso amarelo, a paz do Senhor Jesus, meu irmão, aquele amor todo, né? Senta, adora a Deus, levanta a mão. Tem uns que infelizmente nem isso conseguem, não conseguem nem adorar a Deus. Adora a Deus. Quando pergunta quem ama Jesus, todo mundo: eu amo Jesus. É fácil ser crente dentro da igreja, não é? E lá na sua casa, é fácil ser crente? É fácil ser crente quando alguém te confronta? É fácil ser crente quando alguém te acusa injustamente? É fácil ser crente quando alguém aponta o dedo na sua cara? É fácil ser crente quando o marido deixa a roupa suja em cima da cama, a toalha molhada? É fácil ser crente? É fácil ser crente quando a tua esposa queima o arroz ou o feijão? É fácil ser crente quando seu filho não faz aquilo que você pediu para ele? É fácil ser crente? É fácil ter paciência, ter amor? Pois é lá que nós temos que ser crente. O mundo está cansado de pregadores e pessoas, de pregadores que pregam apenas com a boca, que não trazem em si a marca de Jesus Cristo. O mundo está cansado de pessoas que pregam simplesmente com a boca, e Jesus não chama esses, Jesus chama aqueles que a pregação do Evangelho é seu estilo de vida. Diga assim: estilo de vida. A verdadeira pregação do Evangelho, amados, se dá lá no seu trabalho, se dá na sua casa. E muitas vezes Deus te dá a oportunidade de ganhar aquela pessoa para Jesus e você perde. Por quê? Porque muitas vezes, quando as pessoas nos perseguem, nos julgam injustamente, essa é a oportunidade de você demonstrar o amor de Jesus para ela. Toda vez que alguém te afrontar, toda vez que alguém te acusar, amados, injustamente, ou seja, alguém apontar o dedo para você, alguém te acusar, pense o seguinte: é a oportunidade que Deus está te dando de você alcançar aquela pessoa. E muitas vezes nós perdemos a oportunidade de alcançar as pessoas para Jesus. Por quê? Porque respondemos na carne. Porque ainda não fomos, talvez, encontrados verdadeiramente com o amor de Jesus. Deus quer alcançar aquela pessoa, amado. Não é por acaso que muitas vezes nós passamos por tribulações. Não é por acaso que Deus colocou aquela pessoa do seu lado. Não é por acaso que Deus te colocou nessa situação. Você tem uma missão: pregar o Evangelho. E eu quero dizer para vocês que até a palavra de Deus diz, né, que a esposa ganha o seu marido não pelo que ela fala, mas pelo seu quê? Proceder, pelo seu procedimento. A esposa ganha o marido
no silêncio, no procedimento, ou seja, na verdadeira pregação. E eu não sei, amados, eu não sei o que passa na cabeça de alguns crentes, eu sinceramente não entendo. Tem muitos que não falta a igreja no domingo, não falta a igreja na terça, na quarta-feira estão na cela, mas em casa são os monstrinhos. Será que passa na cabeça dessas pessoas que elas serão salvas pelo simples fato de bater o ponto na igreja e dar o dízimo? Será que é isso que passa na cabeça dessas pessoas? Pessoas que estão aqui na igreja com um sorriso bonito, um sorriso amarelo, mas em casa é um cavalo com a sua esposa, ou esposas em casa tratam mal seus maridos, não têm paciência com seus filhos. Aí eu fico pensando, será que essas pessoas acham que elas serão salvas pelo simples fato de bater ponto na igreja? Jesus quer uma igreja avivada. Jesus não quer batedores de ponto, não. Jesus quer pessoas transformadas e que pregam o evangelho aonde elas estiverem, em qualquer situação. O próprio Jesus, amados, Jesus sabia ou não sabia que Judas ia trair ele? Jesus sabia ou não sabia? Tem alguma parte da Bíblia em que Jesus foi ignorante com Judas? Jesus sabia que Judas era ladrão. A palavra, não sou eu que estou acusando, a palavra de Deus diz, Judas era ladrão. A palavra de Deus fala no Evangelho. E mesmo assim Jesus deixou que Judas fosse o administrador do dinheiro. E quando Judas traiu Jesus com um beijo na face, Jesus soltou os cachorros em Judas? Não. Jesus disse, amigo, aqui vieste. Muitas vezes eu e você, amados, perdemos de pregar o evangelho por orgulho. Perdemos de pregar o evangelho porque muitas vezes, tem alguns crentes que não levam desaforo para casa, é ou não é? São nesses momentos de atrito, são nesses momentos de acusação, são nesses momentos de provação que nós temos que mostrar quem nós somos. São nesses momentos em que nós somos acusados injustamente, são nesses momentos que nós somos confrontados, que é a hora de mostrar que somos crentes, que somos verdadeiramente cristãos. A verdadeira pregação do Evangelho não acontece só na igreja, mas principalmente fora dela. Em Mateus 4:23 diz assim, e percorria Jesus, não precisa abrir, Evangelho de Mateus 4, versículo 23, diz assim, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, e pregando o Evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. A palavra de Deus diz que Jesus ensinava no templo, e pregava o Evangelho no meio do povo. O que nós fazemos aqui na igreja então, se a verdadeira pregação do Evangelho acontece lá fora? Aqui na igreja nós somos treinados. Aqui na igreja nós aprendemos a viver como igreja para ser igreja lá fora. Aqui na igreja nós aprendemos como Jesus. Aprendemos com Jesus como nós devemos proceder lá fora. Nós aprendemos a ser crente na igreja. Nós recebemos a palavra de Jesus aqui. Mas é para ela ficar aqui a palavra de Jesus? Ouvimos a palavra aqui, a gente sai daquela porta, pronto, acabou a palavra, não sou mais crente, agora só vou ser crente no próximo domingo no culto. É assim? É isso que Jesus quer de nós? Não, amados. Nós vivemos em igreja. Por que nós estamos na igreja? Por que nós vivemos em igreja? E nós devemos congregar como igreja, principalmente porque a palavra de Deus diz que nós somos o quê? Um corpo com vários membros. Tem umas teorias loucas aí que fala que eu sou igreja, Cada um eu sou igreja. Tem uns que falam, sim, eu sou igreja. Você não é igreja, você é membro. A igreja é a reunião dos santos. A igreja é a reunião dos membros. A palavra de Deus nos compara a um corpo que tem vários membros. A cabeça é quem? Quem é a cabeça? Nós somos o quê? Os membros.
E cada membro possui o quê? Um dom diferente. Vivemos em igreja porque são várias pessoas com vários dons diferentes que edificam o quê? Uns aos outros. Amém? Por isso que nós precisamos viver como igreja. Tem gente que tem, né? Tem dom de ensino, tem outros que não tem. Tem gente que tem dom de profecia, tem outros e outros não tem. Tem gente que sabe tocar teclado, outro não sabe, outro toca violão. Por isso que nós vivemos em igreja. Nós estamos na igreja para aprender a ser igreja onde? Lá fora. Nós viemos para a igreja para aprender a ser crente aqui na igreja? Não, lá fora, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. E eu volto a dizer, tudo em você prega. Tudo em você prega. Seu tom de voz, a forma como você fala, a forma como você responde, você é a pregação do Evangelho. E como, amados, que nós vamos alcançar as almas se a gente não quer sair de dentro da igreja? Como que nós vamos pescar peixes novos se a gente só quer jogar um anzol dentro do nosso aquário? Não tem como. Jesus disse, ide significa vai. Ide não é dentro, ide é fora, vai. Prega o Evangelho para o seu marido, prega o Evangelho para sua mãe, prega o Evangelho para o seu pai. Se possível, como diz o Wagner Paulino, com palavras. Se possível, com palavras. Mas pregue com a sua forma de viver, amém? Quem está entendendo ainda, glória a Deus? Quem não está entendendo, diga misericórdia. Glória a Deus. A verdadeira pregação do Evangelho se dá através de uma vida de santidade. A verdadeira pregação do Evangelho se dá através de uma vida de santidade, amados. Santidade. Quando eu e você, nós fizemos parte de um ministério, como eu disse no meu testemunho, as pessoas que mais me afastaram da igreja são aqueles que se diziam crentes, se diziam cristãos. Quando nós estamos, amados, quando nós fazemos parte de uma igreja, fazemos parte de uma célula, quando as pessoas te conhecem, tem um crente naquela rua ali, tem um crente ali da Igreja Batista Shekinah. Quando nós fazemos parte de uma igreja, nos dizemos cristãos, eu quero fazer uma pergunta, tem algum cristão aqui? Tem algum cristão aqui? Quando nós dizemos que somos cristãos, e a nossa vida não condiz, amados, nós acabamos nos tornando opositores da obra de Deus. Eu vou explicar por quê. Porque nós nos tornamos referência. Se o cara do mundo lá faz besteira, não acontece nada. Mas se o Leandro Cabral, da Igreja Batista Shekinah, líder da Célula Nova Esperança, se ele não tem uma vida santa, o que vai acontecer? As pessoas que me conhecem acabam se afastando de Jesus. Nós nos tornamos opositores de Deus. Nós nos tornamos opositores da obra de Deus. Mas eu não estou fazendo nada, mas simplesmente por não fazer nada. Simplesmente por você se dizer cristão e não viver com uma vida santa, nós acabamos, infelizmente, trabalhando contra o reino de Deus. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que talvez você possa estar contra o reino de Deus? Contra a obra de Deus? Porque, veja bem, imagina dentro da sua casa, amados. Eu faço uma pergunta, seu filho vê Deus em você? A sua esposa vê Deus em você? O seu marido vê Deus em você? Quero falar dos filhos. Porque os pais, amados, educam mais pelo quê? Pelo exemplo. Se o seu filho não vê Deus em você, o que ele vai achar da igreja? O que ele vai pensar? Imagina como essa criança vai crescer, achando que o evangelho, que a igreja é brincadeira, achando que servir a Deus é brincadeira. Não, meu pai lá na igreja é uma benção, mas aqui em casa é um terror. Não, meu pai lá na igreja é uma benção, mas aqui em casa ele bate na minha mãe. Não, meu pai é uma benção, mas aqui em casa
é um terror. Não, minha mãe é uma bênção, mas aqui em casa grita com o filho, grita com o marido, não tem paciência. Aí eu pergunto, as pessoas da sua casa vê Deus em você? Elas enxergam Deus em você? Que nós vamos refletir nessa noite, amém? A verdadeira pregação do Evangelho se dá quando há transformação de vida pela palavra de Deus. Diga assim, a verdadeira pregação do Evangelho é quando há transformação de vida. Amados, quando somos alcançados por Jesus, tem que haver transformação de vida. Tem que haver transformação de vida. Abra em Mateus 7. Evangelho de Mateus 7. Capítulo 24. Mateus 7, capítulo 24. Mateus 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correu os rios, e assopra os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correu rios, e assopram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Foi grande a sua queda. A verdadeira pregação do Evangelho é quando há uma mudança de vida. Amados, nós temos que parar para pensar, e muitas vezes eu creio que você deva ter áreas da sua vida que você precisa mudar. Sim ou não? Você deve pensar assim, tem áreas, nessa área eu preciso mudar, nessa aqui eu preciso mudar, preciso crescer nessa área. Só que o que nós temos que parar para pensar é que a gente não tem que mudar simplesmente para nós mesmos, porque pessoas estão esperando essa mudança em você. Porque quando nós estamos num relacionamento de discipulado, e nós estamos numa igreja de discipulado a um, quando nós estamos dentro de um discipulado, e todo cristão deve estar dentro do discipulado, porque foi dessa forma que Jesus ensinou seus discípulos, essa forma que Jesus nos ensinou a cuidar uns dos outros. Existe algo que nós chamamos de transferência de vida espiritual. Diga assim, transferência de vida espiritual. Não adianta eu dizer que eu sou o bambambam se eu não sou o bambambam. Não adianta eu cobrar do meu discípulo que ele precisa orar e jejuar se eu não jejuo e se eu não faço isso. Então, amados, a verdadeira pregação do Evangelho acontece através da transferência de realidade espiritual. Nós transmitimos para as pessoas aquilo que nós somos. Nós podemos falar um monte de coisa, mas a gente não consegue transferir aquilo que a gente não é. A gente transfere para os outros a nossa essência, que nós verdadeiramente somos. Por isso a importância de eu e você ser transformados pela palavra de Deus, porque primeiramente porque nós precisamos da salvação, e segundo, que as pessoas que estão na nossa volta também precisam de salvação, e elas precisam ser alcançadas por quem? Jesus vai descer do céu para pregar para ela? Não. Muitas vezes eu e você, nós somos os contatos mais próximos de Jesus para alguém. E de que forma a pessoa está enxergando Jesus em você? De que forma Jesus está sendo visualizado através da sua vida? Glória a Deus. Segunda característica: o principal alvo da verdadeira pregação são os doentes. O principal alvo da verdadeira pregação são os doentes. São as pessoas que precisam. E muitas vezes, não sei vocês, a gente só quer se relacionar com aquele que já é crente, que já é santo. Muitas vezes nós ficamos julgando, achando que aquela pessoa não merece ser salva, não merece ser alcançada pelo Evangelho. Muitas vezes a gente não quer pregar, não quer amar
aquele que nos persegue, aquele que nos maltrata. É ou não é? Pois o alvo do Evangelho são os doentes. O verdadeiro alvo da sua pregação é aquele que te acusa. O verdadeiro alvo da pregação é aquele que te incomoda. O alvo da sua pregação é aquela pessoa muitas vezes que você não tem paciência. O alvo da sua pregação são todos aqueles que convivem com você, todos aqueles que estão na sua volta. Todos nós necessitamos da graça de Jesus. Todos nós precisamos da graça de Jesus. Pode parecer mentira, mas aquela pessoa que você está pensando agora, aquela pessoa que está pensando agora, que tem te enchido o saco, te incomodado, aquela pessoa, a alma dela vale mais que todos os bens do mundo. A alma dessa pessoa, a alma dessa pessoa que você está pensando aí, essa mesmo. Você não tem ideia o quanto Jesus ama essa alma. E muitas vezes nós tratamos mal, né? Nós, como é que é? Olho por olho, dente por dente, né? Nós revidamos. E Jesus ama aquela alma. Ao invés de revidar, amados, lembre-se, há uma oportunidade de ela ser alcançada através do seu amor, porque o amor constrange. Diga para o irmão do seu lado: o amor constrange. O amor de Deus constrange. O amor de Deus constrange. E muitas vezes é só isso, só a forma como você vai responder uma afronta, muitas vezes é só isso que essa pessoa precisa para ser alcançada por Jesus. E muitas vezes nós perdemos a oportunidade. O principal alvo da verdadeira pregação são os doentes. Mateus 9:10, não precisa abrir, Mateus 9, versículo 10 diz assim: aconteceu que estando ele, Jesus, né, em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Glória a Deus, já estou quase terminando. A última característica: a verdadeira pregação do Evangelho é servir. A verdadeira pregação do Evangelho é servir. Servir quem? Servir quem? Quem que você precisa servir? Quem que nós precisamos servir? Servir todos aqueles que estão à nossa volta. Servir, esse é a essência do Evangelho. O próprio Jesus veio para servir. O próprio Jesus veio para servir, amados. E muitas vezes nós não queremos servir. Esses dias eu ouvi uma frase de um amigo meu que disse que quem não nasceu para servir, não serve para coisa nenhuma. Eu e você nascemos para servir. A verdadeira pregação do Evangelho é servir ao próximo, é servir aquele que está do seu lado, é servir a sua esposa, servir o seu filho, servir. E muitas vezes tem alguns maridos aqui que nem lavar louça lava, vai cair as mãos de lavar louça. Quem sabe chegar um dia, lavar louça, serve a sua esposa. A pregação do Evangelho é servir. A palavra de Deus diz que quem é o maior no reino de Deus? Quem é maior no reino de Deus? É aquele que serve o menor, é o maior no reino de Deus. Jesus falou para os seus discípulos: no mundo tem os governantes, que uns têm autoridade sobre os outros, mas entre nós é diferente. Entre vocês, Jesus está dizendo, é diferente. Entre vocês é diferente. Aquele que quer ser maior no reino de Deus, sirva o menor.
sirva o menor. A verdadeira pregação do Evangelho é servir. E diga, vamos ser sinceros, todo momento nós temos a oportunidade de servir alguém. A irmã, por exemplo, está servindo a irmã ali, pegou o filhinho dela no colo, está servindo. A todo momento nós temos a oportunidade de demonstrar o amor de Deus com alguém. A todo momento. Servir aos irmãos é entregar aquilo que você tem naquele momento. Se a gente está limpando a igreja, uma vez eu estava limpando a igreja aqui, né, que aqui a liderança pega junto, estava limpando a igreja, e eu pensando, qual é a forma que eu tenho que eu tenho para entregar para Jesus aqui? Eu só tinha o meu braço, falei, então vou entregar meu braço. É isso que eu tenho para entregar para Jesus. É servir. Muitas vezes, amados, a gente não quer levantar para pegar um copo de água, servir alguém. Uma vez eu estava no trabalho lá, e é interessante, né? Eu quero que vocês meditem comigo sobre um fato. Quando a gente serve alguém em algo grande, a gente parece que está sempre pronto para servir, né? Em algo grande, assim, por exemplo, aquela pessoa precisa de uma grande ajuda tua, muitas vezes a gente está solícito e pronto sempre para ajudar. Mas por que muitas vezes pegar uma xícara de café e levar para ela é tão difícil? Por que para isso é tão difícil, às vezes? Uma vez eu estava no serviço, e um colega meu tomou café e deixou a xícara suja em cima da mesa. Eu falei, não, eu vou lavar ali para ti. Ele olhou para mim de um jeito assim. Falei, como assim, você vai lavar a xícara para mim? Eu falei, vou, não custa nada lavar, vou lavar a xícara para você. Ele ficou impactado com aquilo. Aí eu fiquei pensando, por quê? Por que quando nós servimos alguém numa coisa tão corriqueira, por exemplo, lavar a louça para a sua esposa, por exemplo, que é uma coisa que não nos demanda tanta coisa, por que impacta tanto as pessoas às vezes? E por que é tão difícil para nós servir dessa forma? Servir na pequena coisa. Hoje eu vou lavar a louça para você, hoje eu vou fazer o almoço para você, por que é tão difícil? Aí eu fiquei pensando assim, por que isso, Senhor? Por que quando é uma ajuda grande, a gente está pronto sempre para ajudar? O irmão está precisando de carona, eu te ajudo. Precisa levar o filho para o hospital, eu levo. Aí eu fiquei pensando, eu meditando, por que é tão difícil? É porque aí Deus me deu revelação. É porque quando nós ajudamos alguém de uma forma grande, nós de uma certa forma nos colocamos acima dela. Falei, ela precisa de mim, aquela pessoa precisa de mim. Mas quando eu simplesmente vou servir de uma forma mais singela, quando eu vou simplesmente, por exemplo, lavar uma louça, levar um café, é o contrário, nós nos humilhamos. Por isso que é mais difícil. Enfim, amados, está numa chuva e garanto que ninguém está ouvindo nada que estou dizendo, mais ou menos. Mas Deus nos chama nessa noite, não só para pregar, que a nossa pregação seja viver o Evangelho, não só aqui dentro da igreja, mas principalmente lá fora, amém? Fique de pé em nome de Jesus, vamos orar. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, primeiramente queremos agradecer ao Senhor por essa chuva, Pai, obrigado. Deus, nos ajuda, Espírito Santo de Deus, nos direciona, Pai, para que nós venhamos mudar naquilo que é necessário, Pai, para que nós venhamos em nome de Jesus, ter uma verdadeira pregação do Senhor, Deus. Muitas pessoas estão na nossa volta, Pai, esperando, Senhor, em nome de Jesus, que nós venhamos, Pai, transmitir o Senhor, que nós venhamos refletir a Tua glória, Senhor. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, a ter a ciência, Deus, de verdadeiramente ser cristãos verdadeiros, genuínos, Pai, não só pela boca, não, mas que as nossas atitudes, Senhor, venham, Deus, em nome de Jesus, transparecer o Senhor. Nos ajuda a viver a Tua palavra, não simplesmente ouvir, Senhor. Pai, nos transforma, Deus, transforma o nosso coração, troca o nosso coração de pedra, Senhor, em nome de Jesus.
e que nós venhamos viver a graça do Teu Evangelho, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.